Após a abdicação de Dom Pedro I, a próxima na linha de sucessão do trono seria Pedro de Alcântara, que seria posteriormente conhecido como Dom Pedro II. Entretanto, ele era muito novo, ainda não tinha maioridade, não poderia assumir o cargo. Nesse momento, regentes, outras pessoas, ficariam responsáveis por realizar todas as medidas administrativas e governar o império, até que Dom Pedro II atingisse a sua maioridade. Esse período vai ficar conhecido como período regencial, de 1831 até 1840, e apresenta dois principais grupos políticos, o grupo do Partido Liberal e o grupo mais conservador. Bom, com o início desse novo período, de um período de administração regencial, a gente vê o avanço liberal, o avanço progressista. Bom, nesse momento tem a construção da Guarda Nacional, do Código de Processo Civil e Penal e, como um importante marco, a gente pode citar o Ato Adicional de 1834. No Ato Adicional de 1834, foram definidos os parâmetros da administração. Foi uma espécie de revisão da Constituição de 1824, na tentativa de amenizar conflitos entre os dois principais grupos políticos daquele momento. Com o Ato Adicional de 1834, a regência que até então seria provisória e trina passa a ser uma regência una. Inicialmente, na primeira fase do governo, do período regencial, a gente vê na liderança o Partido Liberal. Foram construídas as assembleias legislativas provinciais, o que permitiam uma certa autonomia para as províncias para definir a questão de impostos, tarifas, a administração, definição de quem assumiriam os cargos, o que dava maior poder político para as elites locais. Esse período, o período regencial, também foi um período muito marcado por inúmeras rebeliões, conhecidas como rebeliões regenciais. Para além de demonstrar uma série de insatisfações de grande instabilidade no território nacional, a gente vê através dessas rebeliões o surgimento de ideias fragmentadoras, então a busca de algumas regiões por emancipação, para a formação de repúblicas separatistas, ou em algumas situações para a divisão de terras e, em alguns casos, na busca pela abolição da escravidão. Bom, todas essas demandas eram demandas que ambos os partidos políticos não viam como uma coisa boa, assim, era uma coisa que confrontava o governo independente qual seria, o que fez com que elas fossem duramente reprimidas. Do ponto de vista da administração e da sucessão do governo durante esse período, a presença dessas revoltas, dessas rebeliões, também foi de suma importância. A gente tem que pensar que na primeira fase houve um avanço liberal, houve um avanço de uma maior flexibilização administrativa. O grupo de conservadores se usam dessas rebeliões que surgiam para pressionar o grupo dos liberais, o que vai culminar em 1837 com a abdicação de Feijó, que seria quem estaria no governo até aquele momento, o que faz com que os conservadores posteriormente assumam. A gente vai comentar um pouquinho mais disso mais para frente. Foi destacado como uma das principais características do período regencial a presença de inúmeras rebeliões. A gente vai comentar sobre alguns desses movimentos agora. Bom, um primeiro movimento que foi muito importante foi a cabanagem. Ela aconteceu no Pará, de 1835 até 1840. Houve uma importante participação popular de índios mestiços, outros segmentos populares, população ribeirinha, que eram ignoradas pela administração, ignoradas pelas elites. Entretanto,
os impostos se incidiam sobre eles. A gente tem que pensar que continua um período imperial, continua a solicitação de intensos impostos na tentativa de suprir os gastos das elites, principalmente da questão administrativa. A cabanagem surgiu como um movimento com uma proposta separatista, buscava a independência do Grão-Pará. A gente representando o mapa ali à direita, a região. Bom, esse foi um movimento duramente reprimido, houve um massacre e cerca de 20% da população foi morta. Um segundo movimento importante foi a Revolta dos Malês. Aconteceu na Bahia, Salvador, mais especificamente, em 1935. Foi um movimento de negros islâmicos contra as imposições católicas. Vinha com um projeto separatista, defendia as questões abolicionistas. Entretanto, existia uma certa divisão interna. Bom, os negros que não eram adeptos ao islamismo, eles não seriam abarcados nesse projeto abolicionista. Um dos fatores que acabou levando a que algumas pessoas presentes naquele grupo acabassem delatando para as elites locais. Bom, defendia também a revolta dos malês, a alfabetização dos negros que aderiam ao islamismo para ter acesso ao Alcorão. Esse movimento aconteceu em um momento posterior à Revolução do Haiti, então havia presença de um medo relacionado com uma revolta, com a presença. Isso acabou fazendo parte da construção assim, da imagem desse movimento. Esse medo, esse temor presente não só naquele local, ficou conhecido como haitianismo. Bom, o movimento foi delatado, as elites locais ficaram sabendo, o movimento foi duramente reprimido. Isso eu deixei à direita a indicação de um livro de Maurício Pestana, que fala sobre esse movimento. Bom, o terceiro movimento foi a Sabinada, aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838. A princípio, já é importante destacar que aqui a Sabinada ela já acontece em um momento em que houve a abdicação do Partido Liberal e assumindo o governo o partido mais conservador, mais regressista. Bom, um dos principais desencadeadores desse movimento, que foi um movimento que aconteceu numa escala um pouco maior, foram os impostos e uma insatisfação com o autoritarismo dos regentes. Também buscava a emancipação, o separatismo da região. Houve uma grande indignação com o recrutamento militar obrigatório. A gente tem que pensar que esse é um momento que já está acontecendo a Farroupilha e o governo tenta mobilizar tropas para enfrentar. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre a Farroupilha um pouquinho mais para frente. Bom, a Sabinada foi um movimento que aconteceu com camadas mais médias da população. Então, esse é um pequeno diferencial desse movimento em relação aos outros. E o momento político. O seu principal líder foi Sabino, ele era um médico. Ele foi preso e deportado. Um outro movimento importante foi a Balaiada. A Balaiada foi um movimento que aconteceu no Maranhão, de 1938 até 1941. Também aconteceu durante a fase em que o Partido Conservador estava no governo. Ou seja, aconteceu na regência de Pedro Araújo Lima, que foi um momento em que houve o regresso conservador. Ele foi caracterizado pela divergência, inicialmente pela divergência entre liberais, que lá no Maranhão era conhecido como bentivis, e os conservadores, cabanos, que eram os proprietários rurais, que ofereciam a terra para alguns trabalhadores em troca da mão de obra. É importante pensar que assim, isso foi no momento inicial desse movimento, porque isso vai mudar depois. Muito cuidado, gente, para não confundir a questão dos cabanos, que eram os proprietários na balaiada, com a cabanagem, que foi um movimento mais popular que aconteceu no Pará. Bom, havia uma grande insatisfação com altos impostos que prejudicavam o comércio local, estava num contexto em que já estava havendo uma queda, uma crise na produção do algodão, uma queda na produtividade.
com o desenrolar desse movimento, então a gente tem inicialmente uma disputa política, que houve a mobilização então de comerciantes, e após a mobilização dos comerciantes começou a haver também uma maior participação popular. Outros grupos da população começaram a se envolver. Foi um movimento marcado por muito radicalismo. No momento em que começou-se a ver esse maior radicalismo, começou-se a surgir as demandas por distribuição de terra. Bom, os dois grupos políticos, tanto liberais quanto conservadores, ficaram um pouco assustados, eles se uniram e houve então a repressão do movimento. Como uma figura da repressão, a gente tem Luiz Alves de Lima e Silva, futuramente conhecido como Duque de Caxias, após esse movimento. Por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre a Farroupilha. Foi um movimento que aconteceu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 1835 até 1845. Foi considerado a guerra mais longa que aconteceu no Brasil. Foi inicialmente movimentado pelo Partido Liberal Exaltado. Esse foi um movimento, uma guerra tão longa que ele avançou sobre os 2 primeiros anos do segundo reinado. Essa foi uma revolta que ela foi uma revolta mais elitista. Como principais movimentadores aqui, além da participação política ali, houve a participação de produtores de charques estancieiros. Havia uma insatisfação com o abandono político, visto que o eixo Minas, Rio, São Paulo estava mais centralizado politicamente nessa época, e um grande mandonismo por parte da gestão no Rio de Janeiro. Bom, havia também uma grande insatisfação com os altos impostos sobre o charque sulista. Em contrapartida, havia uma entrada facilitada do charque por parte de regiões ao redor. Então, Argentina, Uruguai, que naquela época tinham outros nomes, né? Mas estavam começando a se tornar independentes. Bom, eles exigiam o protecionismo alfandegário. A gente pensa, se a produção local ela tem altos impostos e não há incídio de impostos sobre a população de fora, há um prejuízo, uma dificuldade para aqueles produtores locais. Eles queriam que o governo impusesse impostos para a entrada de produtos externos de maneira a aumentar a movimentação econômica, o circuito econômico ali local. A gente pensa nesse momento, então, que houve a formação de um exército, o exército Farroupilha, inclusive com a participação de escravos sob a promessa de alforria e diversos outros segmentos populares. Ele foi um movimento bem longo. Ele culminou com a proclamação da República do Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, óbvio, em 1838, e da República Juliana, em Santa Catarina, em 1839. Bom, o fim desse conflito só acontece pós definição do segundo reinado através de um acordo que foi estabelecido por parte do governo associado ao imperador naquele período. Então a gente volta só em um período que houve a volta de uma administração centralizadora. A negociação relacionada com esse conflito foi benefícios relacionados ao protecionismo, a distribuição de terras. Foi um acordo que foi feito principalmente com as elites, o que acaba definindo um pouco esse forte caráter, o forte caráter elitista desse movimento também. Uma ressalva que, bom, eu acho importante fazer essa tirinha, essa charge, na verdade, do lado, retrata, acho que bem, o personagem falando, né? Ainda bem que na Guerra de Farrapos não aconteceu isso. E a gente viu uma situação de destruição, um grande número de cadáveres, e eles estão em cima de um montezinho, onde tem vários cadáveres também, bem alto também. E aí a pessoa do lado dele fala, fizemos um acordo. Bom, o acordo visou a reunificação, deu certos benefícios para a elite relacionados ao circuito de administração, a um poder político e uma solução econômica para isso. Mas a gente pensa que assim, a movimentação, apesar de ter começado com isso, ela teve a participação de outros setores e outras reivindicações que foram
em que medida cumpridas, certo? Tipo assim, a gente pensar nisso. Também é importante destacar, porque quando vocês pegarem literatura, forem ler sobre esses dois movimentos, vocês vão ver a diferença da nomenclatura. Farroupilha é sempre estado como uma revolução, é sempre um movimento, uma guerra, também uma rebelião regencial que aconteceu e que foi dada um caráter, em certa medida, positivo, de forte identidade local. E os outros movimentos, por vezes, não têm essa visão. Talvez a gente questionar seria por causa dos setores que principais que mobilizaram cada um desses movimentos, foi a forma como aconteceu o final desse fenômeno. O importante é que todas elas são consideradas rebeliões regenciais, elas apresentam algumas características diferentes, mas de maneira geral a gente vê a presença de setores, no geral, presentes em praticamente todos esses movimentos, apesar de que eles tiveram mais força em alguns do que outros. A questão da imposição, principalmente da questão de impostos e de não serem cobertas pelas políticas que eram realizadas. Foi uma coisa sempre presente, sempre existiu. Uma população que foi marginalizada e que foi participar desses movimentos. E, de maneira geral, todos foram conflitos que culminaram com muitas mortes. Bom, após assumir o governo, o grupo conservador, após a abdicação em 1837, por parte do Partido Liberal, o Partido Liberal, então, começa a perder um pouco de força, eles começam a ser um pouco pressionados. Visto toda a questão, a presença ainda de duas rebeliões, uma intensa instabilidade política também, a gente tem que pensar nesse momento de uma crise econômica que já vem a longo período, como foi comentado lá no primeiro reinado também, da questão da cana-de-açúcar, da questão de mineração, também da questão em alguns locais de outros tipos de produção, por exemplo, da crise da produção do algodão. Bom, isso e também os gastos por parte da coroa que aconteceram relacionados com a guerra na Cisplatina. A gente vê o agravamento, uma situação muito complicada de administração, uma grande dificuldade. Várias populações estão sendo descobertas. Bom, a saída, uma tentativa de lidar com esse problema por parte do grupo do Partido Liberal foi a formação do Clube da Maioridade. Eles, então, buscaram emancipação, adiantar a idade da maioridade para que Dom Pedro II pudesse assumir o governo antes, de forma que a gente teria uma imagem central e que os partidos pudessem entrar numa maior cooperação e que, com base nisso, eles conseguissem enfrentar todos esses dilemas daquele momento. Bom, acontece então o golpe da maioridade, 23 de 7 de 1840. Dom Pedro II é coroado em um momento de crise econômica, instabilidade, revoltas, com apenas 14 anos. A principal objetivo foi unir os dois grupos, liberais e conservadores. E assim vai começar o segundo reinado.